O programa Momento Jurídico está recebendo a doutora Annelise Jacques, procuradora do município de Porto Alegre e diretora de eventos da APMPA. Tudo bem, doutora Annelise? Mais uma vez nos encontrando. Agora vamos falar, para começar a nossa entrevista, com a advocacia pública, que é importante, não é? É uma função essencial à justiça no controle, fiscalização e zelo pelo patrimônio público. Que tu pode nos falar mais a respeito? Tudo bom? Tudo bem. Sim, de fato, a advocacia pública é uma função essencial à justiça e no nosso caso aqui, a advocacia pública municipal, ela é essencial à cidade, né? Hoje nós somos praticamente um instrumento viabilizador das políticas públicas, né? O gestor, claro, o gestor eleito, ele tem muitas ideias, ele tem muita vontade de colocar em prática essas ideias de fazer o melhor para a cidade, e ele sempre pode fazer isso de uma maneira melhor e mais de acordo com a legalidade, muitas vezes de uma maneira mais eficiente, econômica, com o auxílio da advocacia pública, que é como eu sempre falo, né? Nós, procuradores municipais, não somos advogados do prefeito, né, nem do secretário. Nós somos advogados dos munícipes, porque, na verdade, é esse o interesse maior que nós buscamos preservar, é o interesse dos administrados, daquelas pessoas que vivem na cidade e que utilizam os serviços da cidade. Né? Então, esse é o papel fundamental da advocacia pública, né? De viabilizar, de fiscalizar, de fazer com que as coisas sejam feitas sempre da melhor maneira, da maneira correta, né? E atuar, claro, em parceria com o gestor quando ele tem essa vontade de fazer o melhor e de fazer o correto. O compliance apresenta-se como um mecanismo de controle interno e combate à corrupção. Qual a sua avaliação? Essa é uma questão, nesse momento, né, nesse momento do político e no momento do país, essencial, né? Nós estamos tratando no nosso evento próximo, agora no dia 6 e 7, exatamente, a gente tem um painel sobre isso, né? Porque hoje em dia os mecanismos de controle, de integridade, de combate à corrupção e de prevenção à corrupção, que é o principal, né? O principal é atuar antes, atuar, né? Por isso que a gente faz a advocacia pública preventiva, né? A gente atua antes. Então, são instrumentos de controle e verificação de integridade de instituições tanto públicas quanto privadas, né? Hoje em dia, hoje não, né? Na verdade, sempre, mas sempre foi necessário. E a gente tem a administração pública tem várias formas de se relacionar com instituições privadas, sejam elas empresas, organizações sociais. Nós temos vários parceiros, o direito evoluiu para novas formas de contratação. Hoje a gente não tem só aquelas contratações da Lei de Licitações e Contratos, 8666, nós temos várias formas de contratação e várias formas de nos relacionarmos com a iniciativa privada, né? E é essencial que a todas essas pessoas jurídicas, públicas, privadas, organizações, tenham mecanismos de controle de integridade. Por isso que hoje se fala tanto em compliance, né? A lei anticorrupção determina a implementação do programa de compliance, incentivando, assim, o sistema de prevenção à ilegalidade. Qual a tua avaliação? Isso é essencial, né? Esse ano, aqui no município de Porto Alegre, o prefeito sancionou a Lei Municipal Anticorrupção, né, que é uma linha de atuação que vem do governo federal para os estados, para os municípios. O Ministério Público tem uma atuação bem importante nesse ponto, inclusive o Ministério Público tem uma cartilha onde os municípios podem buscar informações para fazer as suas leis anticorrupção. O Ministério Público também recomenda que todos os municípios tenham isso, né? Porque é o primeiro instrumento que o gestor e o procurador lá naquele município vai olhar para ver como é que está a gestão e como é que está a atuação em conformidade com a norma, com a legalidade, enfim, com os costumes do local também, desde que não sejam contra a lei, né? É o primeiro instrumento que se vai olhar e também isso vai dar suporte para aquelas pessoas que trabalham em corregedoria, né, verificarem, em controladorias, verificarem se está tudo ok, de uma maneira bem geral, né, para
compreensão de todos, é assim que funciona. E a gente está, como eu disse antes, né, num momento da administração do medo. Hoje todo mundo tem medo de assinar alguma coisa, porque, né, a gente tem muitas operações policiais, muita investigação. Isso é maravilhoso, né? É muito bom que tenha a investigação e que se coloque luzes sobre situações que antes passavam desapercebidas e que o controle externo, que cada um pode fazer, a gente tem vários órgãos de controle externo, mas tem o próprio cidadão que também pode verificar as coisas, fazer uma denúncia, eventualmente, né? Mas hoje, então, a gente tem essa administração do medo, todo mundo tem medo de olhar, e quando nós temos uma lei como essa, anticorrupção, é mais um instrumento que o administrador, e isso eu não digo apenas o chefe do executivo ou aqueles cargos de confiança, eu digo o próprio servidor público que faz as suas tarefas rotineiramente, e ele tem que ter segurança de estar fazendo a coisa de um jeito correto, e é mais um instrumento, além de corrupção, para esse servidor se amparar. Ele pode verificar o que consta na lei e atuar conforme ela. E é dentro das diretrizes da LINDB também, que nos dá normas de como interpretar a lei e normas de como agir no dia a dia da administração pública, né? Então, é uma questão de focar nisso e sempre atuar de acordo com essas diretrizes, com esses princípios. E, claro, né, quando tem dúvida no dia a dia da administração municipal, os procuradores estão sempre lá, né, prontos a auxiliar, a exercer atividade de assessoramento e consultoria para, como sempre, a gente ter a melhor administração, mais eficiente, mais econômica e de acordo com a legalidade. Perfeito. Na tua avaliação, por que a lei de proteção de dados pessoais é tão importante para o cidadão? Esse é um ponto nevrálgico, assim. Já passou, inclusive por mim, algumas consultas sobre isso. A administração pública ela tem acesso a muita informação, né? E hoje a gente está num mundo completamente virtual. A gente tem muita informação na internet, qualquer coisa a gente procura e tem muita coisa lá. É importante que quem recebe esses dados saiba como tratá-los, né? E tenha responsabilidade no tratamento desses dados. Porque senão a gente vai gerando cada vez mais insegurança. E hoje em dia a gente tem insegurança jurídica, mas a gente também tem insegurança física, né? A gente não sabe quando vai ser vítima de um golpe, né? A gente não sabe, quando a gente fornece uma informação, a gente sempre fica com medo de como aquilo vai ser usado. E essa lei, exatamente, ela traz limites para... Proteção? Exatamente. É o mais importante, não é? E ela traz maneiras de responsabilizar aquele que detém esses dados, né, e não faz o uso correto deles. E o poder público ele também tem acesso a muita coisa, né, e a gente tem esse afã de publicizar, de ser transparente, o que é muito correto, né, os administrados precisam saber o que está acontecendo, mas precisa haver um limite. E eu vejo essa lei também como um instrumento de proteção do gestor, porque ele tem o dever de transparência, mas ele tem um certo limite onde ele não pode interferir na esfera privada e não pode colocar em risco as informações dessas pessoas das quais ele detém os dados pessoais. Então, é bem importante também. É muito importante esse sigilo, não é, pessoal, de cada cidadão. Mas agora, nos dias 6 e 7 de junho, vai acontecer lá no OAB Cubo o segundo Fórum Regional Sul da ANPM, que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Tu és a coordenadora deste evento. O que já podes nos destacar a respeito? Esse evento, ele vai tratar como tema principal a advocacia pública, né? Claro, é mais voltado ao municipalismo, né? E vai tratar do desenvolvimento das cidades, que é, como eu disse, onde moram as pessoas, né? São temas do maior interesse tanto para quem trabalha na administração pública quanto para quem trabalha na advocacia privada, porque as empresas têm várias formas de se relacionar com o poder público. Estudantes de direito são muito bem-vindos, né? Aquelas pessoas que têm interesse em, daqui a pouco, seguir a carreira no direito municipal, que ainda é pouco explorado, né? São muito bem-vindas. Nós vamos tratar assim de temas de grande relevância, como alguns que a gente já conversou hoje aqui. Palestrantes. Temos palestrantes de vários lugares. A gente resolveu fazer um evento bem amplo, né, que abarcasse interesses diversos.
Porque é em nível nacional, não é? Na verdade, a Associação Nacional de Procuradores faz todo ano um grande evento, né, que traz todos os procuradores do país, que é o Congresso Brasileiro. Né? É um evento único, assim, durante o ano. O que nós resolvemos fazer esse ano? Vários eventos regionais para privilegiar o acesso às pessoas que moram no interior, não conseguem se afastar das funções por mais dias. Né? Então, nós vamos fazer aqui em Porto Alegre, nos dias 6 e 7, 2 dias bem intensos de debates. Né? Muitas vezes, a gente, no dia a dia, não tem condições de se atualizar, de saber tudo o que está acontecendo. O direito é muito amplo, e quanto mais o profissional do direito ele se atualiza e fica antenado nas novidades jurídicas e na forma de aplicação da legislação nova, das novas formas de interpretação, melhor ele consegue atuar. Né? Ele consegue trazer soluções para o gestor de uma maneira mais rápida e consegue atender o seu cliente, seja ele público ou privado, de uma forma melhor. Então, para compor esses painéis e falar desses temas super atuais, nós vamos trazer procuradores de outros municípios, de capitais, inclusive, vamos ter colegas de Belo Horizonte, de Vitória. Nós vamos trazer um time de peso de São Paulo também, né? Pessoas que trabalham. É um grande evento, então. Exatamente, pessoas do governo do estado. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos trazer palestrantes da Procuradoria-Geral do Estado, da Advocacia-Geral da União, da Controladoria-Geral da União, com atuação aqui no Rio Grande do Sul também. Né? Temos advogados da área privada para fazer um contraponto. Temos pessoas que já trabalharam em questões muito estratégicas do governo federal, inclusive. Então, vai ser muito enriquecedor e bastante intenso, né? De muito conhecimento e muito trabalho pela frente, então. Exatamente. Então, tá, dia 6 e 7, no OAB Cubo. As inscrições podem ser realizadas na ESA, www.esars.org.br. Muito obrigada por nos receber, um excelente evento e parabéns pelo teu trabalho junto à APMPA. Bom, muito obrigada, esperamos todos lá. Né? A OAB Cubo tem um espaço muito bom, bem confortável. Né? Um auditório bem amplo. Exatamente, e com certeza todos ficarão satisfeitos com o que nós vamos oferecer, porque a coordenação científica está se esforçando e temos feito ótimas parcerias. Okay. Obrigada, um grande abraço, doutora Annelise.